Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, muito sério, é um tema que às vezes até é polêmico e que é extremamente importante falar dele aqui, que é a questão do youtuber como uma ferramenta de comunicação. E para falar desse tema, eu tenho aqui um convidado muitíssimo especial, que é o Guilherme Coelho. O Guilherme tem 24 anos, ele é criador do canal Matei Formiga. Ele criou esse canal há 7 anos, então hoje é um sucesso tremendo, um sucesso incrível. E o Guilherme tem hoje quase 4 milhões de seguidores. Então é um canal que tem uma possibilidade de ampliação ainda maior, devido ao tempo que ele já tem e os assuntos que o Guilherme trata. E hoje a gente vai falar desse tema que vale muito a pena vocês que são pais refletirem, vocês que são educadores refletirem e buscarem compreender melhor, até para conseguir fazer as mediações necessárias. Nós temos também aqui dois convidados mais do que especial, que é o Bruno e o João Lucas. Muito obrigada por vocês participarem aqui do nosso programa, Bruno, João e Guilherme. É uma honra muito grande receber você aqui. Pô, eu que agradeço, mano. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado por chamarem, com toda certeza. Pô. Ai, muito obrigada. Uma pessoa super famosa, ocupada. Quem me dera. Participar aqui desse programa é uma honra muito grande. Quero também saudar aqui alguns pais que estão na plateia, que vieram participar do programa. E a gente, para começar, Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi que você criou o canal Matando Formiga. De onde surgiu esse nome, essa ideia de criar um canal que naquela época não era, 7 anos atrás, não era tão comum assim, né? Me fala um pouquinho dessa trajetória. Então, basicamente o nome não tem muito, porque eu sou ruim com nome, eu sempre coloquei a primeira coisa que veio na cabeça, pra nada na vida eu fui bom com nome. Tanto é que eu tive uns 5 cachorros chamados Godzilla, eu não tinha como arrumar outros nomes, é difícil. Mas a parada de vídeo começou muito lá atrás, como eu te falei, eu tava conversando antes. Quando a gente começou, lá atrás, uns 5, 6 anos atrás, não tinha ainda como você monetizar, que seria a forma de ganhar dinheiro hoje no YouTube. Dava na gringa, quando você ia lá nos Estados Unidos, pra lá já tinha, mas aqui no Brasil ainda estava em beta, estava em teste. Então ninguém entrava já pensando em dinheiro como hoje. Dinheiro, fama, não tinha nada disso. O YouTube era um site onde a galera postava o videoclipe pra postar no Orkut, sabe? Sim. Pra colocar música no Orkut. E aí basicamente eu comecei porque eu sempre gostei de edição. Tanto é que eu trabalhava na TV Câmara, eu já fui editor lá. Eu sempre gostei dessa parada de criar imagens que eu imaginava na cabeça. Eu via, putz, e se eu juntasse aquela música com aquela cena daquele filme? E eu gostava de fazer isso. Então lá atrás eu comecei assim, que na real fui fazendo coisas pro Pokémon. Tinha um joguinho do Pokémon, do Game Boy, e aí eu queria ensinar a galera como pegar os Pokémons, queria colocar umas dicas de música junto. Na minha cabeça isso fazia todo sentido, e eu tinha preguiça de escrever. Então aí eu catei e falei, pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer vídeo. Então eu comecei a editar, eu já treinava com algumas coisinhas, algumas charges, alguma coisa assim. E aí eu comecei a postar numa comunidade do Orkut. E aí depois disso que eu fui ver que existia lá nos Estados Unidos, lá na galera da gringa, que já existia uma galera fazendo isso e levando meio que como profissão. Que assim, é meio estranho falar profissão, porque hoje o termo youtuber, ele vai desde o garoto que começou agora, o cara que já tem 20 anos aí de carreira da TV, tipo o Richard Rasmussen, que saiu da TV e agora tá focando no YouTube. Esses dois são youtubers, então como tu vai generalizar assim, sabe? Então é meio complicado falar. Sim, exatamente. Então você, pela sua trajetória, além de muito criativo, porque com essa ideia de, você disse, eu não tenho muitas ideias de nomes, mas você é muitíssimo criativo, juntar coisas e formar outra coisa. E autodidata também, né? Eu acho que é mais curioso. Curioso? Porque também. Criativo é complicado, né? Mas curioso, assim, porque, eu acho que o legal da vida é como as crianças olham as paradas, que elas olham
por que isso faz isso? Você vê aquilo fazendo todo dia a mesma coisa, mas você não se pergunta por que Mas aquilo isso é ciência, Guilherme. Então, é ciência. Mas aí que tá. É justamente essa vontade que me fez começar a parada, porque ali é uma ferramenta livre. Você vai postar ali, o povo vai te falar na hora se gostou ou não, se aquilo é maneiro ou não, se te entendeu ou não, e você vai se esforçando, sabe? E você já tem um feedback ali instantaneamente quando você está lidando com o seu público. Sim, e hoje além do YouTube você também tem stream, que como a internet começou a melhorar aqui no Brasil, agora você tem as lives, que seria o ao vivo. Então você tá, por exemplo, eu faço ao vivo lá, vou jogando o jogo, a galera vai comentando no chat, é ao vivo. Eu fiz alguma cagada no jogo, alguma jogada ruim, a galera fala, nossa, jogou mal, ou nossa, jogou demais. É muito louco isso, porque é ao mesmo tempo, é simultâneo. A interação é bem real, né? A interação nessa possibilidade que você está trazendo aqui, bem orgânica, né? O negócio... Muito legal. Guilherme, tem muitos pais que incentivam os seus filhos a serem youtubers. Tem muitas crianças com essa... Youtuber hoje é uma moda, né? Assim, as crianças estão querendo ser youtuber, crianças, adolescentes. O que você, que já tem tanta experiência em ser youtuber, o que você acha disso? E o que você sugere, assim, os prós, contras, existem essas possibilidades? Então, eu vejo hoje em dia o YouTube como a galera que tocava violão na minha época de escola. Você via um moleque tocando violão, você falava, cara, quero tocar violão igual ele, porque a galera se reunia em volta dele. Hoje em dia deve ser isso com o YouTuber, não sei como que é. Mas eu acho que o YouTube, ele é uma boa ferramenta, depende de como você usa, mas socialmente falando é muito bom, porque eu era uma pessoa que eu tinha muito vergonha. Sim. Desde a escola eu preferia fazer a parte escrita toda do trabalho em vez de ir lá na sala apresentar. E conforme foi tendo essa interação com o público, mesmo que por computador em um primeiro momento, e depois que o canal cresceu eu fui conseguindo interagir, dei palestra na Campus Party, depois a galera vai te jogando pro meio do público, vai lá, fala aí, você vai lidando melhor. E conforme as pessoas vão comentando no teu conteúdo, então, nessa parada de vergonha, autoconfiança, eu acho que ele ajuda muito, porém depende. Sim. Que a partir do momento que você colocou o conteúdo lá na internet, é como eu falei, qualquer um pode julgar. E muitas vezes não é nem o cara que dá a cara ali. É uma conta criada fake, que ele vai lá e comenta só pra deixar a pessoa triste. Então, se é muito infantil, a criança não vai saber lidar muito bem com isso, eu acho que tem que ter um acompanhamento legal dos pais. Porém, como ferramenta criativa, eu não vejo nada melhor atualmente, principalmente para expor o que a criança está fazendo. Porque eu vejo muito, sei lá, às vezes o pai e a mãe são muito ocupados, a criança faz um desenho, aí ela chega lá, olha pai, não sei o quê, e não dá muito tempo do pai ver. Mas ela postando na internet, pode ser que os amiguinhos dela vejam, comentem. Eu vejo muito isso em grupos de desenho, porque eu nunca mandei muito bem em desenho, mas eu entro em grupos do Facebook relacionado a isso. Eu vejo muita criança assim, eles estão treinando, aí eles postam lá e pedem dica. Não é bem o YouTube, mas é uma comunidade grande também que dá essa visibilidade para eles. Sim. Então eu acho isso ótimo. Acho que qualquer coisa que estimule a criatividade, desde que você saiba usar, ela é uma ferramenta ótima. Ainda mais com essa parada que hoje em dia a gente tem tanta insegurança, né, por essas redes sociais e etc. Eu acho que é uma ferramenta boa. O problema é como usar e como ter o controle disso. Você falou tudo, Guilherme. Qualquer coisa tem a ver com isso. Então, essa atenção que os pais precisam ter com os seus filhos, seja no YouTuber, seja em outra atividade também, é mega importante. Porque o fato dele não estar no YouTuber não quer dizer que ele não esteja, inclusive, colocando a sua vida em risco em outra atividade. Mas você falou uma coisa muito séria, que é a questão das fake news ou das mensagens falsas, porque hoje a gente tem uma onda uma onda muito grande de depressão, de suicídio, de situações assim, e que alguns especialistas comentam dessa relação de uma imagem que é uma imagem fictícia, uma imagem que está no Face, ou uma imagem que é do YouTuber, e isso é o que prejudica, porque é isso que faz com que as pessoas, de repente, como você falou, alguém vai lá e só para zoar, ou só para falar, nem é amigo, nem conhece, e fala uma coisa ruim só para zoar ou para prejudicar aquela pessoa
que está escrevendo, o que está falando, o que está fazendo. Mas isso eu vejo como também os pais ajudarem no sentido de, por exemplo, tudo que a gente vê no Instagram é óbvio que todo mundo só vai postar coisa boa, sabe? Você vai passar lá, nossa, como a vida dessa pessoa é maravilhosa. Você vai olhar lá, não tem uma foto e tipo, meu Deus, acordando cedo pra ir trabalhar com a cara inchada, sabe? A realidade, né? Óbvio que não. Mas aí vai do pai contar pro filho e falar, filho, é assim, só que ele também tem que não sei o que, dá o parâmetro real. Porque a partir do momento que você vê os dois lados da moeda, não só a parte boa, você começa a entender. Por exemplo, muita gente chega em mim e fala, pô, mas é fácil, você joga videogame e ganha dinheiro pra isso? Mas beleza, cara, eu era editor, eu viro noite ainda, vez ou outra, tem que virar noite lá editando. Tipo, a parte de gravar é fácil, eu gravo 2 horinhas. Na parte de editar é de 10 a 12 horas editando. Nossa, é um trabalhão. E fora isso tem as streams também. E é uma pressão gigantesca quando você se torna grande, porque você tem um público e você quer sempre buscar mais. Sim. Então é isso que eu falo. Às vezes o legal é você começar brincando. Se você vê que gostou daquilo como um trabalho, é que nem você fazer um curso técnico, sabe? Sim. Geralmente é legal, antes de você entrar numa faculdade, você faz um curso técnico para ver se você gostou daquilo. Se foi legal mesmo, pô, bora pra faculdade, porque daí é um passo maior. Sim. Às vezes é mais fácil, dependendo do tipo de pessoa. E eu vejo o YouTube também como isso, começa brincando. Porque muita pessoa já começa, não, porque eu quero ser igual o Cossielo, que é igual alguém, não sei o quê. E quando chega lá e vê a rotina, não é tão fantasiosa, assim, claro. Não é uma magia, sabe? Não tem sucesso se não tiver muito trabalho por trás, né? Então, e também tem a parada de estudo, por exemplo, o algoritmo, o YouTube, para você ter seu vídeo recomendado, tem algumas regrinhas. Você vai estudando isso pra galera que trabalha mesmo, por exemplo, empresas e afins, você tá todo dia vendo palestra, vendo estudo, vendo análise de gráfico. É uma parada que dá pra você brincar e também dá pra levar a sério, sabe? É muito ampla. Por isso que eu acho maneiro. Eu acho legal o pai estar do lado, porque o pai entendendo junto com o filho, vendo tudo isso, fica muito mais fácil. Porque o pai ele já tem uma cabeça mais madura de entender o cenário e o filho ele tá ali para se divertir. O pai tirando a parte chata, dá para ajudar o filho, sabe? Sim, exatamente. Nossa, incrível, Guilherme, incrível. Você vai mudar a visão de muitos pais sobre essa questão do youtuber, porque as pessoas, muitas pessoas, elas veem muito o lado ruim do youtuber, mas tem a galera querendo chamar atenção para... Exatamente. Mas a sua fala tá trazendo aqui uma clareza muito maior e muito mais séria em relação ao youtuber como uma profissão e que exige muito mais do que simplesmente o que está aparecendo lá na tela, né? Guilherme, aqui nesse programa o tempo passa muito, muito rápido. Sim. Então a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Beleza.
Olá, de volta com o programa TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo esses temas importantes como esse aqui, que é o tema de hoje o youtuber como uma ferramenta profissional, como uma ferramenta da comunicação. E lembrando que nós estamos no mês da criança e a vinda do Guilherme aqui no TV Infância é uma homenagem já importantíssima, Guilherme, porque as crianças, elas curtem, elas gostam e você está trazendo para nós uma visão diferente do que é o youtuber. E, Guilherme, a gente tem aqui a Luciana Brito, que é uma mãe, e nesse segundo bloco a gente quer uma participação mais interativa e das pessoas. Luciana, você quer fazer uma pergunta para o Guilherme, não é isso? Isso. Certo. Tá, pode perguntar alto. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu sei que algumas dessas atividades, ela já vem lá com período de recomendação, né? Sim, Quanto sim. tempo a criança deve permanecer na atividade. Mas a criança, por gostar, ela quer sempre se estender cada vez mais um pouquinho, mais Sim. um pouquinho. E nós temos uma certa dificuldade de realmente saber o limite. Sim. Embora especialistas e o próprio vídeo ou o jogo recomende a quantidade de tempo, eu gostaria de saber de você como profissional e como criança, porque você Sim. começou bem novinho nisso. Quanto tempo seria, digamos assim, saudável, proveitoso para a criança permanecer na atividade? Tá, uma parada legal atualmente que eu vi esses dias, até me senti meio mal por isso, é que o YouTube agora ele cronometra quanto tempo tu passa com o aplicativo aberto. Então ele mostra lá quanto tempo por dia, quanto tempo na semana, ele mostra tudo discriminado. É muito legal porque dá pra você ter um controle muito bom disso, principalmente se a criança só usa um celular, ou então o celular e a TV estão conectados na mesma conta. Eu acho que o YouTube, como qualquer atividade, sei lá, de lazer, tem que ser tratado assim, sabe? Por exemplo, escolinha de futebol. Quanto tempo o filho passa lá? Ou então uma coisa mais simples, arte. Se a criança faz pintura, faz qualquer coisa relacionada à arte, tem que ser relacionada a isso. Mas aí tem a parte de criar e a de assistir. A de assistir eu acho que pode ser a mesma quantidade de TV. Você divide ali em TV e YouTube porque são entretenimento, ambos. Mas agora de criar é como se fosse um cursinho que ele estivesse fazendo, sabe? Então ele tomando 1 hora, 1 hora e meia por dia. Porque assim, depende. Depende muito da facilidade que a criança vai ter. Depende muito do que ela quer fazer ali. Se é simplesmente eu quero perder a vergonha. Sim. Porque pode ser muito útil, por exemplo, tu começa falando com a câmera, mas de repente tu já solta mais na frente das pessoas. Se ela estimular a criatividade, porque dá pra você fazer exercícios tanto gravando quanto não. E aí eu acho que tudo depende do pai, o que ele quer pro filho. Sim. E também baseado nisso. Por exemplo, para assistir é como se fosse uma televisão. Então você controla ali como se fosse televisão, videogame, entretenimento. Eu acho que não Então, tem, importante varia esse muito de controle pessoa, né? do pai, né? Principalmente. Varia da família, porque vai ter família que, eu quero que meu filho faça, sei lá, rádio e TV. Sim. É super importante ele tá Super, ligado já no que tá tá. acontecendo em tudo isso. Obviamente uma criança não vai ter essa visão. Mas eu vejo por músicos que começam a colocar seus filhos tocando instrumento desde cedo para ter uma facilidade maior. Sim. É porque tá na área da comunicação e tudo que ajudar a comunicação do filho, ele se expressar melhor e afins, é melhor. Então eu acho que vai de acordo com... Excelente. Excelente. Muito obrigado, super respondeu. Parabéns pelo seu trabalho, pelo ser humano incrível que você é. E muito sucesso cada vez mais, porque você inspira muitas pessoas obrigado. de todas as idades na realidade. Eu vou ficar da cor do meu chapéu aqui. Parabéns, parabéns, te admiro muito. Muito bom, parabéns, Guilherme. E aqui nós temos também 2 convidados que estão representando aqui esse mês da criança, outubro, que é o mês de vocês, Bruno e João Lucas. Vocês querem fazer pergunta? Bruno, você quer fazer uma pergunta para o Guilherme Coelho? Não? Tadinho, ele tá morrendo de vergonha. Tá, não tem problema. Isso é importante. A criança tem o direito de escolher. E eles estão aqui porque eles estão privilegiando, eles estão homenageando o Guilherme. Então, se eles quiserem fazer depois, pode fazer também, tá bom? João Lucas, você gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme Coelho? Pode perguntar. Pega ali o microfone. Bem alto. Eu queria perguntar se você acha que foi fácil. Se eu acho que foi fácil, tipo, fazer o canal, ganhar os inscritos.
Então, mano, é porque hoje em dia tá um pouquinho mais fácil, assim. Pra eu ganhar 700 inscritos, eu lembro que eu demorei 7 meses. Só que depois que você ganha, vai dobrando, porque aí a galera já tá assistindo e vai entrando mais. Eu acho que o negócio não é fácil ou difícil. Depende do que você quer, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um canal de quadrinho. E, pô, menos pessoas leem quadrinho do que pessoas assistem futebol, creio eu, certo? Aqui no Brasil, pelo menos. Então você tem o Desimpedidos. O Desimpedidos é um canal grande que ele faz por vídeo ali 400, 500 mil visualizações. O meu amigo, ele faz 25 mil. Só que ele é o maior quadrinho, o canal de quadrinho do Brasil, entendeu? Então depende do que você quer, porque seria fácil se eu não tivesse tido nenhum esforço. Então fácil nunca é, você tem que lutar, você tem que persistir, às vezes vai dar ruim, às vezes vai dar bom. O importante é você estar lá e fazer porque gosta. Porque não adianta nada, vai chegar, imagina, você está fazendo uma coisa e você não gosta tanto. Na primeira dificuldade você vai pensar, não quero mais fazer isso, não é? Tipo, você está jogando um jogo que você não gosta. Aí chega uma fase muito difícil, você não vai querer parar? Agora, se é um jogo que você gosta, você vai querer continuar, não vai? Você fala, pô, tá difícil aqui, mas eu tenho certeza que lá na frente melhora. Eu acho que é isso, então não tem fase difícil. Depende muito do que você vai fazer e depende de como você leva. Nossa, entendeu? excelente, muito bem. Excelente pergunta, João. Muito bem. Se quiser perguntar mais alguma coisa... Obrigada a você, foi excelente. Bruno, se você quiser perguntar também, pode perguntar, tá bom? Só levanta a mão que eu te dou o microfone, tá? E Guilherme, nossa, excelente, muito bom mesmo. E essa parada, agora eu vou entrar na gíria, essa ideia de que tudo precisa ser com muito esforço, com muito empenho, é o que a gente chama na psicologia de resiliência. Sim. A gente precisa ter resiliência, precisa persistir muito pelo que a gente quer. Então a ideia da criança fazer o que ela quer, o que ela gosta, faz toda a diferença. E aí, pensando no YouTuber como uma visão, dessa visão que você trouxe aqui, uma visão profissional, uma visão que tem uma outra relação desconectada com um monte de estereótipos e estigmas que a gente ouve, faz toda a diferença deixar a criança passar mais tempo com uma supervisão adequada dos pais, né? Então, porque eu vejo assim, geralmente quando eu vou fazer meu vídeo, eu penso, eu sou um momento que aquela pessoa, porque eu pego mesmo um público um pouco maior, quanto um público um pouco menor. Então eu penso, é o momento que o cara saiu da escola, saiu do trabalho e ele não quer se preocupar com nada. Então também eu procuro passar boas mensagens, procuro passar, por exemplo, a gente está em política, alertar a galera, pô, com 16 anos já dá pra votar, só que eu tento falar de um jeito que eles entendam e não um jeito, sabe, aquele jeito meio monótono. Você fala a linguagem deles. Eu, por exemplo, usar videogame pra explicar uma parada nada a ver. É um jeito mais fácil de você fazer isso. Eu tento passar essas coisas, mas eu tento sempre não ter nada pesado no vídeo, porque ali é um momento de entretenimento puro. Eu não tô ali pra ser o novo Shakespeare, eu tô ali pra deixar a vida daquela pessoa um pouco menos estressante, sabe? E quando você para pra fazer o conteúdo assim, você acaba a tratar a coisa assim. Porque se eu estiver estressado, não tem como fazer o outro não ficar estressado. Você passa essa energia só de olhar pra pessoa, sabe? Exatamente. É muito... Por isso que eu acho que o mais importante quando você vai criar alguma coisa é você não ter pretensão e você estar feliz com o que você está fazendo. Porque você agradando você mesmo, o que vier é lucro. Exatamente. Nossa, excelente, Guilherme. Perfeito. E você vai realmente mudar a visão de muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Guilherme, eu gostaria que você deixasse uma frase para os pais, para as crianças, para os futuros profissionais, enfim, que querem trabalhar com youtuber, de mensagem, assim, para a gente refletir. Cara, o youtuber é uma ferramenta aberta, você pode usar ele da forma que quiser e fazer o que você quiser nele. Então, tudo de bom e tudo de ruim que vier de lá, a culpa é sua. Eu acho que é isso. Nossa, excelente. Fechou com chave de ouro essa frase. Então, o nosso programa acabou muito rápido aqui, Luciana. Esse programa, o tempo voa. Quero agradecer muitíssimo a você, Guilherme, mais uma vez, eu que agradeço, pela participação. Espero que você volte aqui no TV Infância para falar mais desse tema. Bruno, muito obrigada por ter vindo. João Lucas, muito obrigada. Luciana, foi uma honra também ter você aqui representando as mães, né? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei super contente e achei muito proveitoso. Esse programa vai ser muito, muito bom para todas as idades, tanto criança como adulto, como idoso, todo mundo vai tirar alguma coisa de bom disso. Com certeza, excelente. E vocês de casa, meu muito obrigada e até o próximo TV Infância.